Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre expressões. Esse vídeo é bastante importante porque a gente está começando a solidificar o nosso conhecimento. As expressões são bem importantes, não só por conta de ser, né, um dos passos, né, que você precisa para entender a lógica de programação, mas que a partir dela a gente vai ter esse conceito de avaliação. Nós vamos começar a avaliar essas expressões. Mas o que são essas expressões, afinal? Continue assistindo que você vai descobrir. Como vocês podem ver, nós temos três tipos de expressões, né? As aritméticas, as relacionais e as lógicas. Estou mudando um pouquinho, né, como que estou gravando as aulas, espero que tenha melhorado, né? Mas continuando. Então, primeira coisa o que são expressões aritméticas? Expressões aritméticas estão relacionadas com fazer cálculos, né? Então, quando você vê 2 mais 3, por exemplo, isso é uma expressão aritmética, né? Dentro lá do seu código. 5 menos 1. No caso, também encaixaria nisso, né? Só mostrando mais um, né? Isso, o mais, o menos, eles são chamados de operadores, né? Então, 3 vezes, né? O vezes é esse símbolo, né? 15 também é uma expressão aritmética. Ou 5 dividido por 1. Né? Por exemplo, esses operadores eles vão ter uma prioridade. Se você colocar uma expressão aritmética composta, né? Por exemplo, 2 vezes 5 mais 3. Essa expressão aqui, né? Você, dependendo do operador, os operadores vão ter a sua prioridade mas isso pode ser mudado com o uso do parênteses, né? Por exemplo, se eu botar 2 vezes 5 mais 3, isso é diferente, né? Isso também é um símbolo, né? De eu fazer 2 vezes, abre parênteses, 5 mais 3. No caso, aqui seria, né, 10 mais 3. Essa daqui, a avaliação desse seria 13. E a avaliação desse seria 2 vezes 8. Seria 16. Outra expressão também que é bem importante a gente saber são as expressões relacionais. Elas já estão ligadas à comparação. Por exemplo, eu posso querer fazer 20 menor que 20, por exemplo. Esse símbolo aqui é o símbolo de menor. Aqui até eu coloquei isso aqui para dar uma lembrada, né? Porque às vezes são bastante símbolos, mas é isso, né? 20 menor que 20 é uma expressão relacional. 5 menor que 10 ou 3 maior do que 8. E na hora que você coloca essas expressões, né, a gente vai pensar na avaliação dessas expressões. No caso, 20 é menor do que 20? Não. Então, isso daqui retornaria um falso. Ou, dependendo da linguagem, 0. Né? 5 menor que 10? Então, isso é verdadeiro. Então, seria um true. Ou 1, né? Dependendo da linguagem. 3 é maior do que 8? Não, né? Então, false. E assim por diante, né? Obviamente, todos esses daqui, eles servem para fazer comparações de dois, chamados de dois objetos do mesmo tipo, né? Seriam, por exemplo, você tem um inteiro comparado com um outro inteiro, né? E é isso por expressões relacionais. Agora, o último, né, dessa aula é falando das expressões lógicas. Expressões lógicas, na verdade, já estão relacionadas, né, quando a gente consegue ver, né, que tudo vai se juntando, né? Nós temos alguns operadores lógicos, né, que nós usamos quando a gente
está querendo formar essas expressões lógicas, né? Por exemplo, o e, né? Isso daqui é um e. Nós temos as duas barrinhas, que é um ou, e nós temos o ponto de interrogação, que é um não. Toda vez que a gente quer fazer alguma expressão lógica, a gente vai usar esses comparadores, né? No caso, as expressões lógicas são para relacionar valores lógicos. Um exemplo é se eu tiver, por exemplo, true e false, por exemplo. Eu estou querendo, para avaliar essa expressão, eu tenho que colocar aqui né? Eu vou avaliar verdadeiro e falso, retorna falso. Né? E assim por diante, né? Essa parte das expressões lógicas é uma parte bastante importante, né? Porque toda vez que a gente quer fazer alguma mudança de fluxo, né, no seu código, nós vamos fazer isso através de avaliações, né, lógicas. E esses operadores e essas expressões vão ter um papel bem crucial para mudar o nosso fluxo. Mas isso vai ser na nossa aula de fluxos condicionais. Outra coisa que, para terminar, tem uma tabelinha, né, que no geral a gente usa, né, por exemplo, eu vou botar aqui um A e um B para só lembrar, né? Se eu boto A como true e o B como true, por exemplo, também. Se eu fizer o E, né? Se eu fizer A, E, B, eu estou fazendo true e true, true e true, retorna true. O ou vai retornar verdadeiro se algum dos dois forem verdadeiro, né? No caso, se eu fizesse um A ou B, isso vai retornar também true. Por quê? Porque eu precisaria de apenas ou o A ou o B terem um valor true. Mas no caso aqui, os dois são true, né? Se eu também posso usar o da negação, né? O da negação, que é o que faltou a gente falar. Se eu negar A, né? O não A, se A é verdadeiro, o não A é falso. A gente pode depois... nós vamos resolver exercícios, né? Vai ficar um pouco mais claro. Mas essa parte de expressões lógicas é, assim, a mais importante, assim, de vocês entenderem. Então é isso, né, por essa aula. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, deixa nos comentários e te vejo na próxima.